Sejam bem-vindos ao Conversa de Otorrinos, um podcast da Sociedade Portuguesa de Otorrinolaringologia e Cirurgia da Cabeça e Pescoço. O meu nome é Tiago Orfan, sou otorrinolaringologista e pretendo divulgar o que melhor se produz nesta especialidade em Portugal. Para isso, cerca de uma vez por mês, entrevistarei colegas que se tenham notabilizado pela carreira ou pela publicação de artigos científicos relevantes. O meu primeiro convidado é o professor Jorge Spradley, assistente hospitalar graduado sénior do Centro Hospitalar de São João, professor associado convidado da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, ex-presidente da Sociedade Europeia de Otorrinolaringologia Pediátrica e ex-presidente da Sociedade Portuguesa de Otorrinolaringologia. Para além disso, é um amigo. Entre diversas áreas, tem dedicado uma parte importante da sua vida profissional à via aérea pediátrica, com especial ênfase na patologia laringotraqueal. Durante os próximos minutos, falaremos essencialmente de laringomalácia, com rápidas abordagens a outras patologias laringotraqueais pediátricas. Olá, professor Spradley. É um prazer tê-lo aqui connosco nesta nossa primeira edição do podcast. Bom dia, Tiago. Começaria por agradecer este convite que me é interessado para participar neste podcast, ter a honra de ser o primeiro convidado e queria felicitar naturalmente a sua iniciativa e a da sociedade, porque esta é mais uma maneira de estarmos em contato com os nossos colegas de especialidade. Realmente eu dediquei parte da minha vida à patologia da via aérea pediátrica, nomeadamente aquilo que em Portugal estava na altura menos desenvolvido, e hoje em dia já há outros centros que fazem este tipo de abordagem diagnóstica e tratamento, que é a patologia laringotraqueal congénita ou adquirida. Entre estas, conforme mencionou, a laringomalácia é talvez das mais frequentes, e como tal, estou disposto agora aqui a discutir um pouquinho este tema, de acordo com aquilo que achei mais interessante. A primeira pergunta que nós todos gostávamos de saber é como começou a viagem ao longo da patologia laringotraqueal pediátrica e quantas crianças terá tratado e acompanhado ao longo destes anos que vem fazendo esta área dentro da otorrinolaringologia. Esta escolha acabou por ser a sequência de um convite que na altura o diretor de serviço do Hospital São João, da otorrinolaringologia, o professor Paz Clemente, me endereçou para começar a coordenar o setor da otorrinolaringologia pediátrica. E nessa altura defini como dois objetivos estratégicos o que estava ligado à componente da otologia, e nomeadamente da audiologia e da surdez infantil, e nós começámos muito cedo a fazer rastreio auditiva e antes do fantástico programa da Grísica, a doutora Luísa Monteiro e a sua equipe implementaram a nível nacional, e a outra vertente que não existia em Portugal e que havia muitas limitações a nível nacional, que foi a patologia da criança com estridor, e que quando eu comecei a minha especialidade era uma área que ficava sempre muito mal esclarecida, havia pouca metodologia para fazer o diagnóstico de precisão desta situação, e então eu, confrontado com uma coordenação de um setor, eu vi-me na obrigação de aprofundar conhecimentos, alguns que nunca teria contactado antes durante a minha especialidade. Eu era um jovem especialista e, a partir daí, através do contacto com colegas internacionais e estágios que fiz, nomeadamente aquele que foi mais definidor nesta minha capacidade de melhorar o atendimento aos nossos doentes, foi um estágio que fiz no Hospital Pediátrico de Cincinnati com o Dr. Robin Cotton, e na altura já estava lá o Dr. Mike Hatter, que é o atual responsável por esse centro. E a partir daí a viagem iniciou-se, inicialmente com a parte diagnóstica, com a capacidade de fazermos diagnósticos mais precisos, e posteriormente também o início de cirurgias reconstrutivas laringotraqueais, inicialmente com as cirurgias apenas de reconstrução e mais tarde com as cirurgias de reseção, as reseções parciais cricotraqueais. Foi uma viagem que no início teve as suas dificuldades, eu era um especialista jovem, felizmente tive o apoio da direção do serviço e tive alguns obstáculos ainda da cirurgia plástica, que achava que era muito audacioso eu estar a fazer este tipo de intervenções, mas com a ajuda dos intensivos pediátricos, que são essenciais neste tipo de área, nós conseguimos montar uma equipe. Estas cirurgias não são muito frequentes, mas em crianças fazemos 2 a 3 cirurgias por ano. Portanto, eu terminei a especialidade em 92, assumi esta responsabilidade para a otorrinopediátrica em 96, portanto, desde aí que foi um processo, não foi logo no início, mas fazendo as contas, dá já umas largas dezenas de casos operados, nomeadamente as cirurgias major. Em relação à laringomalácia e outras patologias, temos uma casuística talvez a maior a nível nacional, em tipo supraglotoplastias, porque realmente também fomos dos primeiros a executá-las em Portugal e somos um centro de referência neste momento. Recebemos doentes de muitas áreas do país, nomeadamente da região norte, que é aquela que nós servimos de mais proximidade, e, portanto, os casos mais difíceis vêm-nos parar às mãos. E como um bebê com laringomalácia, por exemplo, como é que habitualmente é referenciado ao professor? Quais são os sintomas principais? Qual é a evolução natural desta patologia? Isto é, qual é
ou a evolução clássica de um bebê com laringomalácia? A criança tipicamente com o estiridor congénito era quase um sinónimo, estiridor congénito e laringomalácia, quando eu comecei, o que nem sempre é assim, e é um alerta que eu deixo desde já a todos os que nos estão a escutar, é que o estiridor congénito não é sempre laringomalácia. A grande parte das vezes tem características muito típicas, o tipo de ruído que a criança faz, a variação de composição, o início que normalmente não é nos primeiros dias, mas é ao fim de uma semana de vida, e também a associação de problemas de deglutição. Portanto, há todo um conjunto de sintomas que nos fazem pensar, até pela sua frequência num estiridor, associar a hipótese de laringomalácia. Contudo, nada mais errado que fazer um diagnóstico de presunção e não confirmar. E isso foi a grande viragem que tive a oportunidade de assistir, foi a utilização de endoscopia flexível, que é o primeiro exame a ser feito em qualquer criança com um quadro de estiridor, não sei que esteja uma situação aguda, que temos de pensar em assegurar a via aérea em primeiro lugar, mas uma criança que esteja minimamente estável, nasofibroscopia da laringe é o exame, o padrão ouro, o gold standard, para analisar estas crianças. Com esse tipo de tecnologia, hoje em dia com a hipótese de documentação, vídeo, gravação, reanálise das imagens, nós conseguimos afinar muitos diagnósticos e estudar de uma forma muito dinâmica a laringe. Os sintomas basicamente são estes, é uma patologia que nos acontece a maior parte das vezes por referenciação ou aqui dentro do hospital através do serviço de neonatologia, ou quando vêm de fora do hospital, muitas vezes estas crianças já foram observadas em primeira mão pelos pediatras, às vezes até por um otorrino, e quando há situações em que o quadro está menos esclarecido, é-nos referenciado. Ou então aqueles mais complicados, esses também nos vêm parar as mãos. E quando uma criança, nós todos sabemos que a evolução natural de uma laringomalácia, pelo menos ligeira ou leve, é relativamente benigna, isto é, sem necessidade de muitas abordagens além de vigilância, mas quando é que o professor decide, o que é que leva o professor a decidir efetuar uma intervenção cirúrgica no caso de uma laringomalácia? Nessas intervenções normalmente utiliza a técnica com laser ou utiliza técnicas a frio? Realmente a maior parte das crianças com laringomalácia, e é bom que tenhamos sempre isso em mente, tem um curso autolimitado, portanto quer dizer, há uma elevadíssima tendência para a resolução espontânea que acontece em números superiores a 80% dos casos. Portanto, a primeira impressão que nós temos desta doença é que é uma doença, não obstante o aspecto um pouco exuberante, em termos daquilo que é que chamar a atenção dos pais, a preocupação que cria nos pais, a preocupação que cria na família toda, avós, irmãos, uma criança que aparece a fazer um ruído que até aí nunca tinha sido escutado, cria uma sensação de obstrução respiratória, mas a maior parte das vezes as crianças passam muito bem. Nós temos que verificar se há componente digestivo ou não, e sabendo nós que habitualmente associada a este fenómeno das pressões alteradas a nível intratorácico pela obstrução dinâmica que esta laringomalácia ocasiona, também fenómenos de refluxo que por si só podem depois potenciar a inflamação a nível laríngea e como tal vão alterar aquele ciclo que a doutora Dana Thompson, que fez um brilhante trabalho neste domínio, chama o ciclo suck, swallow, breathe, ou seja, sucção, deglutição e respiração. E se esta sequência muito simples, que todas as crianças fazem espontaneamente, estiver alteradas porque há alterações da respiração, a criança começa a não se alimentar corretamente e há o risco de começar a não ganhar o peso que é esperado nas curvas de percentil. Portanto, este é um dos grandes parâmetros que nós temos para aferir da gravidade da doença, é realmente o crescimento da criança, provavelmente com outras situações que nós temos que avaliar, como seja, por exemplo, se a criança tem apneias de sono registadas ou então situações mais graves ainda em que se registram os chamados spells anoxics, em que a criança fica temporariamente com uma dificuldade importante respiratória que chega ao ponto de ficar com uma cor cianusada. Portanto, por causa deste refluxo, nós muitas vezes, a não ser que sejam laringomalácias muito discretas, nós quase por norma colocamos um inibidor de bomba de prótons, o esomeprazol, que fazemos durante um período de aproximadamente 3 meses, certamente sempre com uma vigilância. Esta vigilância nos primeiros meses é mais apertada, fazendo uma primeira avaliação, se a criança estiver estável, no mínimo um mês depois a criança será reavaliada com ou sem endoscopia, de acordo com a evolução do quadro clínico, e depois uma avaliação periódica. É muito importante que os pais sintam, e isto tem sido uma pedra de toque aqui no serviço de otorrinolaringologia do Hospital São João, é que há uma disponibilidade do serviço a receber os pais, mesmo sem consulta marcada. Portanto, não há necessidade de agendamento, é evidente que o agendamento existe, de rotina,
mas se os pais sentem algum desconforto com a criança, é-lhes aberta a porta do serviço para virem tirar as dúvidas no serviço, e isso permite que haja uma boa articulação e se diminua o risco de evoluções menos favoráveis e que passem desapercebidas. Portanto, a mensagem à sua pergunta seria: é uma doença autolimitada. No nosso serviço, a taxa de cirurgias, e isso temos os nossos dados, anda à volta dos 25%, que é superior àquilo que é a média de outros serviços que não têm um centro de referenciação. Nessas intervenções, normalmente utiliza a técnica com laser ou utiliza técnicas a frio? Pronto, isso é uma questão técnica que poderá interessar só a alguns que se dedicam mais a esta área. Por rotina, nunca utilizei o laser. Sei que há outros centros que utilizam o laser e com bons resultados. O que eu tenho reparado e onde eu aprendi a fazer e em conversa com outros colegas, o laser tem sido cada vez mais abandonado nesta cirurgia pelo risco, não dos acidentes com laser, todos nós conhecemos que podem acontecer. E nós utilizamos laser na via aérea, na mesma para outras situações específicas, mas portanto há o risco sempre do incêndio, mas não é por isso que eu não utilizo o laser, é porque é uma agressão térmica e os casos descritos na literatura são de maior risco de lesões de estenoses secundárias por utilização de uma terapêutica cirúrgica utilizando o laser. Por isso eu nunca utilizo na laringomalácia o laser. Há outras metodologias, a fria, há quem utilize o microdebrider, o shaver. Eu dou muito bem com instrumentação fria, tesoura e pinças, e é uma cirurgia que se executa com relativa rapidez, com uma baixíssima taxa de hemorragia, portanto, em respiração espontânea, sem intubação, e até agora, graças a Deus, posso dizê-lo, com o apoio sempre de uma unidade de cuidados intensivos, nunca precisamos de intubar um doente no final da cirurgia, e os doentes normalmente têm alta no dia seguinte. Basicamente seria isto. Portanto, temos 3 graus diferentes. Temos uma laringomalácia ligeira, que pode evoluir para uma laringomalácia moderada ou pode evoluir para uma laringomalácia severa. As moderadas, que já estão com atraso de crescimento, poderão ser algumas delas consideradas elegíveis para cirurgia, e as severas sim, e tendo sempre em linha de conta que há outras comorbilidades associadas, como patologia neurológica, há outras situações que podem, patologia cardíaca, podem potenciar a morbilidade desta laringomalácia. Isto vai ter tudo que ser contabilizado, levado em linha de conta para se estabelecer um plano terapêutico que tem que ser desenhado, tem que ser tailor-made de acordo com a criança em si. Há alguma história ao longo destes anos, de algum doente queira partilhar connosco, agora que nós estamos a encaminhar para o fim do nosso primeiro podcast, assim, alguma história que tenha marcado? Personalizar uma história é afunilar um pouquinho a resposta que o Tiago pretende. Eu vou-lhe dar uma resposta sim, mas posso lhe dizer que o aspecto mais gratificante é observar a cara dos pais no dia imediatamente a seguir à cirurgia. Eu recordo-me de quase todos eles ficam com uma sensação que é uma resposta gratificante muito rápida. As crianças entram com dificuldade respiratória e com estridor na sala de operações, e quando saem sem estridor e a respirar, e os pais às vezes até acham que eles não estão a respirar. Uma história, uma anedota que aconteceu e que posso contar aqui, já me aconteceu ter gêmeos com diversas patologias, com patologias sindrómicas, e não é muito costume ter gêmeos com os dois com laringomalácia, mas já me aconteceram 2 ou 3 vezes, e um deles eram gêmeos de termo, tinham nascido poucas semanas antes do termo propriamente dito, e um era mais pequeno que o outro e era o que tinha um grau de laringomalácia mais acentuado, e portanto ele não crescia, e eu disse, olha, o mais gordinho não vai precisar de fazer intervenção, provavelmente vai desaparecer a laringomalácia espontaneamente, mas o mais pequenino ele não está a crescer bem, temos que fazer uma intervenção que temos todas as condições aqui no hospital para fazer e temos muito bons resultados, e a mãe concordou e a criança foi operada, ficou um bocadinho ansiosa, operada, tão pequenina, disse, mas vai ter que ser, e a criança foi operada com muitíssimo bem, e passados 3 meses já tinha desenvolvido mais que o irmão, que continuava com a laringomalácia, e ele sem a sua laringomalácia. A mãe não me largou a porta do consultório enquanto eu não operei o segundo, e eu considerei isso quase um fator de indicação cirúrgica, e a criança realmente tinha uma laringomalácia, não estava a crescer fantasticamente, operei, e então ficaram os dois muito bem, e a mãe ficou muito agradecida. Última pergunta, assim, algum ponto que gostasse de deixar aos colegas em relação a este tema, assim, um take-home message quase típico dos congressos? Faria uma coisa que tem sido quase o meu mantra ao longo das palestras que eu tenho preferido ao longo dos anos: nunca deixem um estridor com rótulo por colocar. A realização de um exame objetivo com uma nasofibroscopia da laringe é obrigatória. Se não têm acesso a este tipo de tecnologia, não tenham qualquer hesitação em referenciar um centro, e existem no nosso país centros onde esse diagnóstico pode ser confirmado e o tratamento pode ser corretamente executado.
e obrigado mais uma vez por esta oportunidade. Foi um prazer estar aqui ao seu lado, uma amizade longa com o Tiago, que ter-me escolhido foi uma honra especial que me concedeu. Muito obrigado, professor Spratly. Espero que todos tenham gostado deste primeiro episódio do podcast. Este podcast teve edição e apoio de João Turgal e genérico composto por António Vasconcelos Dias.